Olá pessoal do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver e eu vou colocar uns vídeos aqui para vocês assistirem que fala sobre a conserva e é bem mais ou menos o que eu queria explicar, só que é meio difícil de entender porque é português falado em Portugal, né? Mas dá para entender. Bom, o caso é o seguinte, eles falam bastante sobre o alimento ácido, porque é o que eu queria explicar, né? Como fazer a conserva do alimento ácido, que nem molho de tomate, né? Que nem doce, né? E os que não são tão ácidos, que é mais fácil de fazer, né? Que nem feijão, cenoura, conserva de feijão, de cenoura e essas coisas aí, né? Outra coisa importante é que eles vão falar sobre o enlatado também, né? E é muito importante a gente aprender como é que faz isso daí, tá? E a gente vai tentando assistir o vídeo e explicar ao mesmo tempo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida depois, pode mandar o recado lá pra gente que nós vamos explicar de novo se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, né? Porque o filme é editado. Aqui na minha casa a internet é movida a lenha via rádio, né? Então fica meio complicado de eu postar, tá bom? E eu também vou falar um pouquinho sobre a pasteurização, né? Mas nesse daí vai ser um outro vídeo. Mas se vocês quiserem já ir aprendendo alguma coisa sobre a pasteurização, fique à vontade. O que ela serve? Ela não serve só para o leite, né? Ela serve também para você fazer um suco, vamos supor, de laranja. Aí você pasteuriza o suco de laranja e coloca numa garrafa para conservar, né? Ela vai conservar um período muito maior do que se você deixasse só na geladeira, né? Maturando ali, né? Então é um processo simples, né? Que dá para você conservar o alimento durante uma temporada maior, né? Um tempo maior. Então, gente, eu estou explicando meio por cima assim, né? E se lembre bem da pasteurização. É o que eu quero, é o que eu espero de vocês, porque eu não vou ensinar pasteurização agora. Eu só vou ensinar a conserva. E esse vídeo explica bem o que eu quero. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Bons filmes para você assistir. Tchau, tchau. O processo de manufatura de uma lata para alimentos começa com chapas de estanho ou aço revestidas a estanho. O metal é também coberto com uma camada protetora de enamel. Aplicamos enamel no exterior da lata como proteção contra a corrosão, para que tenha a máxima durabilidade. Também revestimos o interior da lata, que irá proteger a comida do recipiente e vice-versa. A resistência do enamel necessário varia dependendo do nível de acidez do alimento a ser enlatado. Uma lata de feijões verdes não necessita de muito enamel, porque estes têm baixa acidez. Mas uma lata de molho de tomate precisa de uma camada resistente. O nível de acidez do tomate é tão alto que corroeria uma lata desprotegida em poucos meses. As chapas de metal revestidas em enamel são primeiro inseridas numa máquina de fender. A máquina corta as chapas na forma necessária para criar o cilindro do corpo. Estas chapas são empilhadas, colocadas numa máquina, enroladas em cilindros e, finalmente, soldadas de lado para juntar o aço. Depois, a lata passa por um sistema que irá colocar enamel em pó sobre a área que foi soldada, o que protege o produto da solda e vice-versa. A seguir, as latas são conduzidas por uma máquina bifuncional para revirar e colocar rebordos. Nesta altura, colocamos um rebordo que é conhecido como lábio. Isto permite colocar a dupla costura, que, como fundo, é fixado à lata. A mesma máquina também coloca um ondulado na lata.
O ondulado funciona como um harmónio e permite que a lata se estique, se expanda a alta temperatura. Isto é importante do ponto de vista do vácuo. O ondulado no fundo da lata dá-lhe força no processo de cozinhar, aumentando a pressão. Assim que selamos uma lata com um produto dentro dela e a colocamos num fogão, esta incha e as extremidades são empurradas para fora. Se este ondulado não estivesse nas extremidades, o fundo da lata curvaria, o que enfraqueceria a costura dupla. A seguir é colocada uma tampa na lata numa máquina chamada ajuntadora. A outra tampa será colocada quando a lata tiver o produto no interior. Depois da ajuntadora, testamos a integridade no verificador de ar. A lata é selada em ambas as pontas, coloca-se uma pequena quantidade de ar dentro dela e ficamos atentos às fugas. Se acharmos que o fundo, a junta dupla, a solda ou o próprio aço tem alguma imperfeição, a lata é rejeitada. Uma vez testadas, as latas são armazenadas em paletes. Esta fábrica produz 3 milhões de latas por dia, aproximadamente 1.000 milhões de latas por ano. Durante a época de produção, as latas são entregues a uma fábrica de enlatados, neste caso, a Del Monte Plant, em Crystal City, no Texas, onde se conservam feijões verdes. Durante séculos, o princípio básico das conservas permaneceu imutável. A comida é selada dentro de recipientes hermeticamente fechados e depois cozinhada a temperaturas entre 115 a 120 graus para destruir quaisquer micro-organismos nocivos que possa conter. Quando trazemos os feijões do campo, passamos por várias fases no processo de preparação. Primeiro limpamos-los com ar comprimido para remover todas as partículas soltas. Depois passamos a um método de lavagem para tirar a areia e pequenas pedrinhas que não queremos nos feijões. Em seguida, passam por uma série de cilindros giratórios que irão cortar as pontas, para que não tenhamos de o fazer em casa. Posteriormente, os feijões são transportados para o interior da fábrica, onde passam por um sistema de classificação computarizado. É um sistema de câmaras a cores. As câmaras fotografam o produto a passar por esta máquina, o computador analisa a imagem, determina se é ou não um feijão e rejeita os itens que não considera adequados, com uma descarga de ar comprimido. Seguidamente, os feijões são separados por tamanho. Os maiores são enlatados à maneira francesa e os mais pequenos são cortados. Então, são branqueados a cerca de 75 graus. Este processo fixa a cor dos feijões e também expulsa qualquer ar que ainda possa ter restado dentro deles. É importante eliminar este ar para manter o vácuo quando a lata for selada. A seguir, são inseridos nas latas. Ao serem depositados, os feijões são agitados para termos a certeza de que enchem a lata corretamente. A seguir ao enchimento, passamos à salmoura, ou sistema de água. A salmoura é uma solução de água quente e um pouco de sal. Este processo irá eliminar o ar restante na própria lata. O sal é acrescentado para dar gosto. As latas passam seguidamente para a tampa. A tampa é um disco rotativo que entra na lata e empurra o excesso de água para garantir um enchimento homogéneo. Queremos ter o espaço de topo adequado quando estivermos a operar. O espaço de topo é extremamente importante no processo de conserva. Trata-se da distância entre o topo do produto e o fundo da tampa. Um espaço demasiado restrito pode causar um abaulamento da lata durante o aquecimento. Demasiado espaço de topo dá origem a latas com peso a menos. A juntadora é a máquina que coloca as tampas. Antes disto ser feito, é disparado um jato de vapor na área do espaço de topo para remover o ar. É o momento crucial do processo. Parte da magia das conservas reside na capacidade de proteger a comida da decomposição causada pela presença do ar. Com a tampa colocada, a lata torna-se um vácuo hermeticamente selado. A seguir é aplicado um código de validade indicando o dia em que o produto foi enlatado e até que data deverá ser consumido, embora alguns alimentos enlatados possam durar muito tempo para além da data de consumo recomendada.
As latas são depois levadas para um enorme recipiente para cozinhar, conhecido como retorta. Carregamos a retorta com as grades. Podemos colocar um máximo de 7 grades em cada fornada. Após o fecho da porta, o ar deve ser expulso do recipiente para garantir um ambiente próprio para cozinhar a vapor. O sistema de controlo indica a temperatura e a duração adequadas para cozinhar. Tudo isto é controlado por um programa computadorizado. A comida é cozinhada dentro das latas em vez de anteriormente a ser enlatada, porque este método cria um ambiente mais estéril. Nenhuma bactéria nova se pode formar na comida após a lata ter sido fechada. Os ingredientes permanecerão frescos até a lata ser aberta. As latas são etiquetadas, embaladas e despachadas. Este processo de enlatamento está a anos-luz das primeiras experiências em conservação de alimentos. As antigas civilizações suspeitavam que o ar era o inimigo da comida e do vinho. Há mais de 3.000 anos, os gregos selavam o vinho em vasilhas herméticas utilizando resina de pinheiro. Em finais do século XVII, os produtores de vinho começaram a tapar as garrafas com rolhas. A comida era protegida de várias maneiras, sendo regada com óleo quente ou untada com gordura derretida. Muitos alimentos eram conservados com sal, mas isso desvirtuava os nutrientes e o sabor. Nenhum destes métodos podia proteger os alimentos dos efeitos nocivos do ar. O mundo precisava de um sistema de preservação limpo, duradouro e que não eliminasse os nutrientes indispensáveis dos alimentos. Surpreendentemente, o homem que desencadeou a Revolução das Conservas foi Napoleão Bonaparte, que ficou famoso por dizer que um exército viaja pelo seu estômago. Napoleão estava cansado de abastecer as tropas com alimentos pilhados em campo. Em 1795, incitou o governo francês a oferecer um prémio de 12.000 francos aos inventores que desenvolvessem um método para conservar comida fresca e que o exército pudesse transportar. Em 1809, um parisiense chamado Nicolas Appert teve a ideia dos enlatados. O antigo viticultor, Appert, presumiu que, tal como o vinho, a comida se estragava quando em contacto com o ar. Após anos de experiências, descobriu que cozer alimentos, tais como aves e fruta, em garrafas hermeticamente fechadas, mantinham a comida fresca. Napoleão ficou convencido com a ideia e atribuiu ele mesmo o prémio a Appert. Pouco tempo depois, em 1810, o inglês Peter Durand adaptou a ideia de Appert. Durand substituiu as garrafas quebradiças por latas de chapa de estanho. O estanho servia para proteger o ferro, já que demorava muito mais tempo em enferrujar e a corroer-se. As latas eram herméticas e, com elas, a comida fresca estava disponível em qualquer lugar, a qualquer altura. Se colocarmos a comida numa lata selada e previamente aquecida, podemos transportá-la preservando toda a qualidade e nutrientes para qualquer sítio do mundo. Durante as guerras mundiais, os enlatados foram responsáveis pela sobrevivência de milhões de soldados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos procuravam maneiras de alimentar os soldados em constante movimento e criaram um tipo de conservas chamado Sea Rations. Tudo vinha dentro de latas. Uma Sea Ration continha uma pequena caixa com 2 latas, uma com sopa ou guisado e outra com bolachas de água e sal, biscoitos e queijo. A comida em lata tornou-se indispensável após a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas começaram a render à sua eficiência. Desde o atum às cenouras aos coquetéis de frutos, tudo vinha dentro. As latas de micro-ondas e os aerossóis representam grandes avanços tecnológicos deste admirável mundo novo. Mas durante gerações, uma conserva menos avançada pôde ser encontrada em todas as casas que tivessem jardim. As conservas caseiras são uma tradição familiar há mais de 200 anos. Existem 2 processos utilizados. Temos o processo da água a ferver, que é usado em alimentos com elevada acidez, como compotas, geleias, pastas para barrar tipo marmelada e tomate. O processo de pressão a vapor é utilizado em alimentos com baixa acidez, legumes em geral
como cenouras, feijão verde. As conservas de pressão a vapor são necessárias, pois são capazes de atingir as temperaturas mais altas necessárias para matar os micro-organismos encontrados nos alimentos com baixa acidez. Pessoal, espero que todos tenham gostado desse vídeo sobre as conservas e a gente fica por aqui, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau.